Muito bem, alunos do universo do mecânico, vamos lá para o nosso segundo tempo de aula, aqui falando sobre o Peugeot 307 1.6 16 válvulas. Muito bem, abordamos essa primeira parte, bem a parte técnica, medições, valores dos eletroinjetores, popular, bico injetor, tá? E agora falar um pouquinho de teste e de limpeza de injetor, né? É a manutenção. E temos que, na prática, aí, no dia a dia da oficina mecânica, do autoelétrico, do auto center, do centro de reparação automotiva, vender essa manutenção. É necessário. O nosso mercado precisa realmente entender e saber vender a limpeza de bicos injetores. Tá? Até mesmo no mercado concessionária, tá? Eles não sabem vender a limpeza de bicos injetores. Muitas concessionárias têm até a máquina de bicos lá na concessionária e não usa para nada. Realidade isso. Pura realidade. O que resulta na limpeza de bicos? O que você deve falar para o cliente? Ó, os injetores, eles acabam carbonizando a ponta deles, cria goma de combustível, cria uma resina que atrapalha a injeção do combustível, muda o leque do ângulo de injeção e tudo isso prejudica o funcionamento do motor, porque a injeção nem vai ser totalmente completa e nem vai ser totalmente eficiente. Então cabe o que a nós? Analisar isso, entender, respirar e explicar isso para o seu cliente. É muito importante. Por quê? Porque devemos saber vender a limpeza de bicos injetores, tá? Cobrar para remover e instalar os bicos, cobrar o uso da máquina, a limpeza por bico injetor. Temos que saber vender isso, tá? Porque tem muita gente aí que vende uma limpeza de bicos e coloca um aditivo no tanque e diz que isso já vai resolver o problema, tá? Não é verdade. O aditivo no tanque de combustível auxilia o processo de limpeza, mas fisicamente precisamos da limpeza do injetor lá com o sistema via ultrassom. Bom, testes. Com os injetores fora, podemos fazer o teste de vazão, estanqueidade e do alvo injetado em máquinas apropriadas, né, equipamentos apropriados, né, de testes. A vazão, comparando os 4 injetores, deve estar o mais próxima possível lá na bureta do equipamento. Então você faz o teste de vazão. Deixa eu voltar a tela aqui para vocês, né? Faz o teste de vazão aqui na bureta do equipamento, né? Então na bureta é o teste, né? Na bureta é feito o teste. A limpeza é feita na cuba. Então na bureta ali, ó, tem as 4 buretinhas. Você coloca os 4 injetores para pulsar, os 4 vão receber o mesmo pulso. Automaticamente deveriam injetar igual. Na prática, vamos ver que é muito variável isso, principalmente antes da limpeza. Então, o que na prática eu recomendo? O que eu faço no dia a dia? Na hora de retirar os bicos injetores, eu deixo numa bandejinha bonita, com um paninho, na ordem. Ou seja, não inverto os bicos, não faço uma bagunça deles, deixo na ordem, tá? E na hora de colocar na máquina de bicos, também mantém-se a ordem. Para você saber, né, no primeiro teste, se tinha algum injetor fora do padrão. E aí você mata qual cilindro do motor do carro que estava falhando, tá? E vai ver muito isso na prática, mas muito mesmo. Você faz o teste inicial sem limpar, só o teste. Vai dar uma escadinha aí, ó. Raramente vai ter os 4 injetando a mesma quantidade de líquido na máquina de bicos. Aí você coloca para limpar e refaz o teste. Praticamente vão estar equalizados. Ah, se estiver um pouco fora, faz nova limpeza. O bom é não ter diferença nenhuma, né, na vazão dos 4 injetores. Ah, e se tiver 5%? Tá bom, 5% ainda podemos tolerar, mas mais que isso não devemos.
limpa de novo, faz o teste, limpa de novo, faz o teste. Se não resolver, vai ter que trocar bico injetor, né? Não se esqueçam que dentro dos injetores, né, na parte de entrada, temos também o pré-filtro, né, do bico injetor. Também tem que ser trocado, feita a manutenção, né? Não dá para arrumar, né? Mas tem que ser trocado também. Bom, primeiro fizemos o teste. Fazemos na sequência a limpeza dos injetores. A limpeza dos injetores é necessária quando? Sempre, né? O tempo todo. E na máquina de teste e limpeza, a limpeza é feita onde? No ultrassom. Ou seja, você deixa a ponta dos injetores mergulhada no ultrassom. Não é para fazer isso aí, ó, que vocês veem na foto. Pelo menos não é recomendado. Tá? Não é que isso vai queimar um bico, danificar um bico. Mas não é recomendável. Tá? Porque o ultrassom é o quê? Está dizendo, né? É uma vibração. São ondas sonoras ali, ó, dentro dessa cuba com um líquido. Então ele fica vibrando. Ele fica soltando ondas sonoras. Vocês acham que onda sonora é boa para limpeza? Onda sonora é algo potente? É, muito potente. Para ter uma ideia, as lentes dos óculos são limpas com ultrassom. Quando você vê aí casos de aviões, jatos, caças, que passam muito perto de casas, estilhaça vidraça. Quando acontece uma explosão num quarteirão de baixo, a sua casa estoura os vidros. O que estourou o vidro? A onda sonora, que movimentou o oxigênio, o ar e acabou quebrando a vidraça. Então, a onda sonora é algo realmente muito forte. A onda sonora, o ultrassom, lá na cuba ultrassônica, vai quebrar essas moléculas, essas sujeiras dos bicos injetores. Como falei, o ideal é só a ponta do injetor, porque é onde fica acumulando, né, esses resíduos, essa resina, não no bico injetor inteiro, porque eu corro risco de danificar a bobina do injetor. Isso não é legal. Correr risco não é bom na nossa área, né? Então, não é que vai queimar o bico se você mergulhar ele no ultrassom igual essa foto, mas corre-se o risco, tá? Uma bobina ali que não está bem soldadinha, emenda de fio, corre o risco de soltar. E aí você perde o bico injetor. Então, na prática, é só a ponta, a extremidade dos injetores, né? Geralmente é o que? Metade ou um quarto só do bico injetor mergulhado no ultrassom, tá? Vamos lá. Falar sobre a limpeza, portanto. Através do sistema por ultrassom, temos a quebra da sujeira, essas moléculas acumuladas, tá? Na ponta dos injetores, assim como a goma e carvão que vão acumulando ali. Devemos estar o quê? Sempre atentos com os pré-filtros e os anéis O-rings. Então, pré-filtro vai antes do injetor, é prensadinho ali no injetor, serve para reter as impurezas antes que passe pela agulha, o que pode de repente danificar ou travar aberta, tá? E os O-rings, os anéis de vedação superior e inferior, também sempre tem que ser substituídos, porque são componentes que vão ressecando e aí dá falsa entrada de ar, coisas do gênero. Belezinha? Próximo atuador, eletroventilador. A popular, a famosa ventoinha. É, popular ventoinha, né? Mas é um eletroventilador. Nós temos o eletroinjetor, né? 4. E agora o eletroventilador fica ali na frente, na parte frontal do Peugeot, né? Com a função de empurrar, puxar o ar em relação ao radiador. É um atuador controlado pela ECU, embora possua uma pequena unidade eletrônica de fechamento de sinal para controlar controlar e melhorar a troca de calor do sistema de arrefecimento. Então a função do eletroventilador é forçar, melhorar a troca de calor do radiador com o ar que passa por ele. Então, o eletroventilador entra muito em que hora, em que momento?
nos momentos de trânsito, veículo parado, baixa velocidade, porque é onde o vento frontal, o ar na frente, não tem, está parado. Em velocidade, acima de 50 por hora, praticamente o ventilador não precisa funcionar. O próprio ar frontal já é o suficiente para trocar calor. Mas em trânsito, ou quando usa-se o ar-condicionado, aí já é mais complicado. Tá? Então vamos fazer o quê? Analisar, entender como que funciona essa pequena unidade eletrônica do eletroventilador. Vamos lá. Olha o acionamento dela aqui, ó. Tá vendo ali, ó, a pequena unidade eletrônica, ó, só 4 fios, tá? Tem 2 fios de entrada, 2 depois que vão para o eletroventilador, né? E mais uma partezinha de chicote ligada a ela. Ela faz o quê? Um controle de acionamento do eletroventilador, tá? Vamos à tela demonstrando isso. A ECU do motor controla através dos pinos. Então, o que o módulo do motor faz em relação a esta ECU do eletroventilador? São 3 pinos de controle, tá? PB1 é o controle da segunda velocidade mais alta. PC1, primeira velocidade mais baixa. PA1 é o controle da ECU em relação à própria ECU lá do eletroventilador. Então essa linha não trabalha com relé do eletroventilador. Tem uma pequena unidade que vai fazer o acionamento do sistema lá junto da carcaça, né, do defletor do radiador, ok? Então entender que o controle de ligar e desligar o ventilador é da injeção. Pode ver. É ela quem manda ligar, primeira velocidade, segunda velocidade. É ela que manda, tá? Portanto, controles no sensor de temperatura da água ou motor aquecendo, teremos a indicação da ECU do motor para acionar ou não o eletroventilador. Tá? É bem por aí. Agora, podemos ter problemas relacionados ao ar-condicionado também. Né? Uma pressão mais alta do ar-condicionado, coisas do gênero, podem sim afetar o funcionamento também do eletroventilador. Tá? Por falar em ar-condicionado, eis aqui a foto de um compressor do ar-condicionado do Peugeot 307 e do comando de acionamento do ventilador, distribuição do ar, ar-condicionado e ar quente ou ar frio. Né? Todo esse controle aí faz esse tipo de várias funções, né, são feitas. Né? Ligar e desligar o ar, ventilador, ar quente ou ar frio, canalizar o ar para o para-brisa, para o pé, para a frontal, por aí vai. Né? O ar-condicionado, então, tem todos esses tipos de comandos. Vamos lá. O sistema de climatização do veículo também passa pelo controle da ECU do motor. Mas quem faz o seu acionamento direto, quem liga e desliga o compressor do ar-condicionado, não é a ECU da injeção, é a BSM, a unidade de controle, né, a unidade de bordo lá do motor, através da comunicação via rede entre essas duas unidades. Então, a ECU da injeção sabe que você acionou o botão do ar-condicionado e via rede ela comanda a BSM. É a BSM que vai mandar a alimentação elétrica, né, lá para a embreagem do compressor do ar-condicionado. É esse o trâmite normal, é esse o caminho do sistema. Então a ECU da injeção, ela não tem um controle direto sobre o compressor, tem um controle indireto. Funciona? Claro, funciona muito bem, mas é indireto. E isso para nós na prática, pessoal, representa o quê? Alguns problemas. Se o seu scanner não for bem atualizado, não for bem legal, você vai ter dificuldade para analisar se o defeito é na ECU da injeção ou se é na BSM. Por quê? Tem que analisar se os sinais estão chegando de um módulo e indo para o outro, que é esse tal de comunicação em rede.
É algo real hoje, né? Extremamente necessário. E lá no painel de instrumentos, claro, né? Teremos o quê? O interruptor. O botão do ar-condicionado, né? Então o botão do ar-condicionado é esse on-off, é esse liga e desliga. Então observem, ó, temos o botão de circulação interna, onde o ar só circula internamente, o botão AC, que é do ar-condicionado, e o botão para desembaçar, né, rapidamente o para-brisa. Temperatura fria ou quente do lado direito, para onde vão canalizar o ar, e a ventilação. É simples o acionamento, nada demais, mas temos que saber o quê? Sempre atentos para saber se o defeito é o botão, se o defeito é o módulo da injeção, se o defeito é a BSM, ou se o defeito é uma programação do sistema, tá? Entender então o acionamento, ó. Como chega o acionamento do botão para, né, a ECU, para os demais componentes do sistema, né, ou com a BSM, pelo menos, né? Como que chega esse tipo de acionamento? Quais pinos estão interligados nesse caso, tá? Então, a BSM consegue fazer o quê? A BSM liga e desliga a embreagem do compressor do ar-condicionado através dos pinos. Pinos da BSM. AM4, AM5 e AM1. Ok? Então tá aqui a comunicação através, né, da BSM com a linha do compressor do ar-condicionado. Beleza? A central eletrônica do motor e, claro, mais uma dica para vocês aqui no MEC. Tá? Uma dica importante nesse carro refere-se ao derretimento dos conectores do módulo e do motor do eletroventilador. Portanto, fiquem sempre atentos a esse tipo de falha. Derrete os conectores, o plástico, oxida, fica folgado. Principalmente quem usa muito carro com ar-condicionado. O tempo todo o ar ligado, o motor não para de aquecer e o eletroventilador fica ligado praticamente o tempo todo. Né? Ligou o ar-condicionado, ele está ligado. E aí tende a superaquecer os terminais, dá problema, automaticamente derrete e para de funcionar o eletroventilador, ou queima fusível, coisas do gênero. Então atenção, principalmente perfil de cliente que pega muito trânsito e usa o ar-condicionado o tempo todo. Derrete mesmo, não aguenta. Tá? Então atenção a esse tipo de detalhe também importante. Vamos à pergunta da nossa aula. Vamos lá, perguntinha da aula para vocês. A BSI pode perder a programação do ar-condicionado? Podemos ter uma programação ou uma desprogramação entre BSI, BSM e ECU do motor? Resposta: sim. Pode haver uma perda de programação, mas podemos sim reprogramar via scanner automotivo. Belezinha? Muito bem, caros alunos aqui do Universo do Mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas para responder algumas perguntinhas, esclarecer alguns assuntos e principalmente, né, entender melhor a questão de como funciona, o que é, para que serve, principalmente quando se fala de eletroinjetores. Vamos lá, plantão de dúvidas aqui para vocês, perguntas mais comuns que estou recebendo aqui. Qual a quilometragem ou tempo para a limpeza dos eletroinjetores? E já tem uma pergunta na sequência, quanto se cobra? Boa pergunta, hein? Vamos lá. Bom, a nível de quilometragem, tá? Claro, a limpeza de injetores pode ser feita preventivamente. Ponto. A cada 30 mil quilômetros, tá? Ou corretivamente, quando o carro apresenta algum problema, né? O carro vem falhando, vem engasgando, o cliente colocou um combustível baratinho no carro, ficou uma droga, né? Realmente isso acontece com grande frequência. Então, o preventivo, 30 mil quilômetros. O corretivo,
é quando acontece realmente, tá? Bom, na limpeza de bicos injetores, já falando de valores, temos que cobrar para retirar e instalar, cobrar os anéis O-rings, né, os anéis de borracha, um spray descarbonizante, porque a gente vai aplicar o spray no corpo de borboleta, no orifício dos bicos injetores, lá no coletor de admissão, né? Tirou os bicos, faz um psh, 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 injeta um pouquinho em cada orifício dos bicos injetores, tá? Para quê? Para descarbonizar ali o coletor e ajudar já a descarbonizar um pouco as válvulas de admissão também, é importante, tá? Na prática, e ainda se cobra a limpeza do bico, tá? A limpeza de bico, bom, tem oficina em São Paulo, capital. A limpeza de bico, um bico na máquina de bico, bico fora na máquina, R$15 por bico. Então, vezes 4, R$60. O jogo de anéis O-rings, R$20. Já vai para R$80. A mão de obra de remoção e instalação, tá? Cobra-se 2 horas, R$240. Então, aí numa limpeza de bicos simples, tá? Se gasta 240 mais 80, R$320 aproximadamente. E aqui, eu não falei de vela, cabo de vela, filtro de ar, filtro de combustível, nada disso, tá? Tem mais coisas ainda, mas só a limpeza de bico gasta-se em torno de R$320 a cada 30 mil quilômetros, ou corretivamente, quando acontecer o problema real, tá? Uma pergunta aqui, muito comum em relação ao eletroventilador. Queima muito esse tipo de eletroventilador? Queima, pessoal. Devo ter aqui, né, uma experiência aí de, com certeza, mais de 10 eletroventiladores queimados. Queima o motor elétrico, ele para de funcionar. Primeiro, ele começa a funcionar lentamente, o carro começa a aquecer demais. Isso é muito comum. Cuidado com o eletroventilador, pessoal. Às vezes, você está apanhando no carro, e o defeito é o eletroventilador que está girando lentamente e o carro aquece. Isso acontece. O veículo entra na oficina com um problema de aquecimento. Ah, mas o ventilador liga, desliga. Às vezes ele liga e não desliga mais. Quando acontece isso, muita atenção a 2 prováveis defeitos. Quando o eletroventilador liga e não desliga mais. O motor não ferve, mas o ventilador também não desliga. Ou seja, estamos com baixa eficiência de troca de calor. Veja, se o motor do ventilador não está fraco, ou seja, girando muito mais lento do que deveria girar, não está queimado, mas está cansado, está lento, ou radiador entupido. Então, atenção a essas 2 questões, tá? Pode ser o motor do ventilador ou radiador entupido. Então, o motor às vezes não ferve, não chega a ferver, mas o eletroventilador entra e não desliga mais. Só vai desligar quando você desligar o motor do carro, né? Dá para partir de novo, aí ele desliga. Mas quando vai subindo a temperatura, ele entrou em funcionamento, não desliga mais. Então, atenção com o motor cansado ou o próprio radiador do carro. Belezinha? Muito bem. Ok, então, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica, né? Nossa aula técnica de número 44 do Peugeot 307 1.6 16 válvulas. Semana que vem, a aula final deste modelo, deste treinamento. Aula de número 11, ajustes e scanner. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento
a correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário o sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!